Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque e mais uma vez estou aqui para juntos comentarmos o assunto da lição desta semana, lição de número 10 da revista de jovens da editora CPAD. O assunto da lição, o perigo do materialismo. E nesta lição nós temos os objetivos de levar o aluno a compreender o conceito, as origens e as consequências da cosmovisão chamada materialismo. Tem por objetivo também fazer uma análise a respeito da futilidade, loucura e pobreza do materialismo. E por fim, confrontar as ideias materialistas por intermédio da cosmovisão e contracultura cristã. Bom, o EBD em Foco não é apenas uma plataforma de slides, mas uma plataforma de cursos da EBD. Isso mesmo, você acessa o www.ebdemfoco e lá você vai encontrar os slides da Escola Bíblica Dominical para você fazer a sua aula na sua Escola Bíblica Dominical na sua igreja, mas lá também você vai encontrar uma diversidade de material que vai ajudar você a ter uma aula super dinâmica, além de cursos para aperfeiçoamento dos professores da Escola Bíblica Dominical. Professor, visite o ebdemfoco.com e faça uso exaustivo dos recursos oferecidos pelo ebd.com, ebdemfoco.com. Como eu já disse, o ebdemfoco.com não é apenas uma plataforma de slides, mas uma plataforma de cursos para capacitação dos professores da Escola Bíblica Dominical. Faça uma visita ao www.ebdemfoco.com e confira o que temos em disponibilidade para você, professor, superintendente de escola dominical, e para você também, aluno, que queira se aperfeiçoar com a Escola Bíblica Dominical. Bom, nós vamos então dando início especificamente ao tema, ao assunto da lição desta semana. E como já foi dito, o assunto da lição desta semana é o perigo do materialismo. Eu já fiz a descrição ali dos objetivos desta lição e nós esperamos que você, professor, junto com seus alunos, consiga alcançar esses objetivos. O texto do dia diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Estas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, naquele texto maravilhoso, o grande texto bíblico sobre a ressurreição. E Paulo então faz ali uma dissertação sobre a ressurreição, e ele, debatendo com os gnósticos e outros heréticos da época, ele dizendo então: se esperarmos em Cristo só nesta vida, se formos materialistas, se formos existencialistas e naturalistas, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. A síntese diz: a cosmovisão materialista busca entender o universo somente levando em conta o mundo físico. Isso mesmo. No materialismo, o ponto inicial é o universo. O materialismo não vai propor nenhuma investigação sobre o que está além da matéria. O que eles fazem
de forma muito equivocada, porque não é sensato, diante da complexidade da existência, achar que tudo se resume ao que pode ser tocado aqui nessa existência. O texto bíblico, que é o texto base de toda a lição, tem duas referências. O primeiro está em Romanos capítulo 1, verso 20 a 22, e Lucas capítulo 12, verso 15 a 21. Romanos capítulo 1, verso 20 a 22, trata daquele assunto em que Paulo diz que os homens não podem ser desculpados se porventura eles alegarem que não conhecem a Deus, porque Deus se fez conhecer para todos por meio das coisas que foram criadas. E Lucas capítulo 12, verso 15 a 21 conta a parábola do homem rico que juntou muitos da sua lavoura, fez uma grande colheita, desfez os armazéns que tinham, construiu outros maiores, encheu esses armazéns dos seus cereais ou da sua colheita, e então disse: alma, agora você tem com fartura, come, bebe e folga. E Deus então disse para ele: tolo, agora o que tu tens para quem ficará, porque será pedido a tua alma. Eu não vou me deter aqui no assunto, nos textos bíblicos, mas eu aconselho você, professor, a levar o seu aluno a conhecer o texto bíblico que faz referência ao tema da lição. Bom, vamos para a nossa introdução. O materialismo é um pensamento filosófico que apresenta um grande perigo para a sociedade desse tempo, porque defende a ideia de que a matéria é a única realidade da vida, sendo, portanto, o centro de todas as coisas e a base para toda a existência. Assim, qualquer tema espiritual não apresenta relevância para o materialismo, seja a existência de Deus, da alma, céu ou inferno. O materialismo é um pensamento filosófico que apresenta um grande perigo para a sociedade dos tempos atuais, especialmente porque o materialismo é enfático em pregar contra aquilo que é sobrenatural. E desta forma, prega-se contra a existência de Deus. É interessante citar que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra. O avanço da tecnologia e a retomada de muitas filosofias estão cada vez mais distanciando o homem de Deus. E o mundo em que nós vivemos, um mundo extremamente hedonista e imediatista, não poderia deixar de ser também materialista. Nós vamos estudar sobre esse tema extremamente relevante para os dias atuais, especialmente para a juventude. Haja vista, está acontecendo uma onda de pseudo-ateísmo nas escolas, nas faculdades. Muitos jovens, na Europa já está cheio, e no Brasil também muitos jovens se dizendo ateus, mesmo sem saber exatamente o que é ateu, o que é ser um ateu, mas muitos aderindo a estas ideologias, muito por causa desses conceitos filosóficos, e um deles, é claro, é o materialismo. Nesta lição, veremos um paralelo entre a cosmovisão materialista e a maneira de ver o mundo do cristianismo, a denominada cosmovisão judaico-cristã, que se traduz como a resposta mais contundente de Deus para o mundo materialista decaído, o qual precisa desesperadamente de razão para viver. Enfim, nesta lição nós vamos fazer um paralelo entre os dois pontos de vista, as duas cosmovisões,
e nós vamos perceber que o materialismo é superficial, fútil e incoerente. Enquanto isso, a cosmovisão judaico-cristã, o cristianismo, apresenta mais do que podemos ver. Apresenta a vida eterna, apresenta Deus como soberano, criador de todas as coisas. Uma perspectiva muito mais razoável do que a cosmovisão materialista. Conhecendo o materialismo. O que é materialismo? Materialismo é uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo. O materialismo é uma filosofia da matéria que não admite a existência do sobrenatural, nem de verdades absolutas, mas acredita que todos os fenômenos do universo são explicados exclusivamente pelas condições concretas materiais. Algumas pessoas, alguns estudiosos afirmam que o materialismo não pode nem ser chamado necessariamente de uma visão filosófica, porque uma filosofia completa ela abrange 3 áreas: a origem, nem a origem do mundo, do universo, do homem, a realidade da natureza, a realidade e a capacidade de conhecê-la, o destino, né, uma visão do objetivo ou do destino do universo, do homem. O materialismo e o pragmatismo não dão nenhuma explicação sobre a origem ou o destino, confirmando-as na forma da existência. Pois é, o materialismo ele prende apenas nesse meio aqui, na existência. Eles não têm uma explicação plausível sobre a origem e sobre o final da história. Como, por exemplo, o cristianismo diz que a origem Deus criou os céus e a terra. E o final Deus vem arrebatar a sua igreja, levar o seu povo para o céu, para um novo estado de existência, e essa terra será destruída. Para uma pessoa materialista, só há seres materiais. E tudo que existe está consolidado materialmente. A cosmovisão materialista é um sistema filosófico pobre ao tentar, com uma verdade parcial, explicar a verdade total, por olhar para a complexidade da vida. Como eu disse, a cosmovisão materialista ela é simplória, ela não tem todo o contexto de uma filosofia com as 3 áreas: origem, realidade e destino. Ela tenta explicar as coisas apenas pelo que se pode ver, se pode palpar, apenas pelo que as coisas são na sua forma material. Para eles não há nada além disso, o que é uma pena, porque nós vemos um mundo muito mais complexo do que o que se pode ver. Sem a dimensão da eternidade. O materialista descarta logo de início a possibilidade do mundo espiritual, contradizendo o próprio método científico. Observar literatura, ambiente, perguntar, formular hipótese, testar a hipótese, obter resultados, concluir resultados, literatura e publicar. O materialismo não tem todo esse processo como tem o método científico. Por isso, o materialismo é fraco, é fútil e não tem nenhuma relevância para explicar a origem da humanidade e o seu destino, até porque
o materialismo não se propõe a explicar a origem e o destino. Avaliam a existência apenas pelo que se pode ser percebido. Está escrito: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Salmo de número 10 e verso 4. O ateísmo, impossibilitado de ver a realidade. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. O materialismo leva ao ateísmo e isso leva à impossibilidade de ver a realidade, que é a eternidade. Duas eternidades: a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. As origens do materialismo. Bom, o materialismo, enquanto pensamento filosófico esquematizado, teve sua origem no século V a.C., com a teoria do atomista Demócrito. Bom, Demócrito foi um filósofo materialista, discípulo de Leucipo, que seguiu o caminho da filosofia racionalista, científica, e é reconhecido como o filósofo grego que mais contribuiu para o desenvolvimento da posição atomista. Demócrito defendia que o universo é tudo o que nele há e constituído apenas por átomos, partículas invisíveis de matéria, que se movem no vazio, definindo assim toda a realidade, inclusive os pensamentos. Como pode-se perceber, a teoria atomista de Demócrito é que dá base ao materialismo e, muito claramente, algo muito vazio. Ao longo dos séculos, a ideia atomista foi corroborada por alguns filósofos, como Epicuro de Samos e os estoicos. Mas isso proliferou sobretudo a partir do iluminismo. O iluminismo, que aconteceu por volta do século XVIII, também conhecido como o século das luzes, o século XVIII, e como foi um movimento cultural da elite intelectual europeia do século XVIII que procurou mobilizar o poder da razão a fim de reformar a sociedade e o conhecimento herdado da tradição medieval. Bom, o materialismo é extremamente antigo, antes de Cristo, mas na modernidade ele ganhou espaço no período do século XVIII com o movimento cultural denominado de iluminismo. No século XIX, apareceu o senhor Karl Marx e Friedrich Engels, elaboraram a tese do materialismo dialético. O materialismo dialético é uma concepção filosófica que defende que o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos tanto modelam animais irracionais e racionais, sua sociedade e cultura, quanto são modelados por eles, ou seja, que a matéria está em uma relação dialética com o psicológico e o social. No século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels elaboraram a tese do materialismo dialético, que motivou inúmeras revoluções socialistas
em vários lugares do mundo, Rússia, China, Cuba, entre outros, onde milhões de pessoas foram mortas por motivo ideológica. Bom, o materialismo com o comunismo de Karl Marx não trouxe outra coisa senão destruição para a humanidade. As consequências do materialismo. Contemporaneamente, os materialistas valorizam bastante sua vertente biológica. Defendido por Richard Dawkins, o escritor dos livros O Gênio Egoísta e Deus no Delírio, porém, cada vez mais o mundo continua destituído de propósito e sem rumo. Retrato disso pode ser observado em Ernest Hemingway, um romancista ateu, o qual dizia que a vida era uma viagem de um dia curto do nada para o nada, o que decidiu viver intensamente seu materialismo e hedonismo. Afirmava que tinha tudo para ser feliz em Deus, mas chegou ao fundo do poço de seu desespero existencial em julho de 1961, quando deu cabo à sua própria vida. Nós estamos vendo aqui que o materialismo ele não oferece nenhuma perspectiva para a humanidade. Ele bestializa o ser humano, transforma a vida em algo insignificante. As consequências do materialismo é tirar a esperança, é tirar a alegria do ser humano. Diante de uma vida de tanto sofrimento, o materialismo vai dizer que isso termina no sepulcro, que depois disso não há mais nada. Felizmente nós temos Deus, de fato, e a cosmovisão judaico-cristã que nos oferece algo realmente consistente, que é a ideia de Deus e a esperança da vida eterna. O materialismo outorga a aparente autonomia ao homem para viver o seu bel prazer, mas lhe impede a possibilidade de encontrar a verdadeira felicidade e paz. O maior problema dos materialistas será quando forem prestar contas diante de Deus, pois nesta vida eles podem até ter alegria no coração, pela imensa graça de Deus, porque está escrito: Deus deixou os povos andarem em seus próprios caminhos, e mesmo assim mandou chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Atos capítulo 14, versos 16 e 17. O Senhor, ainda que o homem se desvie, continua o amando e outorgando-lhe bênçãos. Mas no dia da prestação de contas diante do justo juiz, se não se arrependerem dos seus pecados ainda em vida e não se converterem a Jesus, o fim dos materialistas não serão dos melhores. É interessante notar isso, porque a concepção materialista vai terminar, contudo, no túmulo. Vai ser uma vida, simplesmente uma vida biológica, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, como qualquer outro animal. O problema diz, se Deus não existir de fato, beleza, tudo bem para o materialista. De fato ele vai estar certo e tudo vai terminar no túmulo. Mas se Deus existir, e de fato Deus existe, ele é o único que faz promessas para aqueles que creem nele. E o materialista que não creu em Deus, só vai restar a ele o julgamento. Como dizia Blaise Pascal, é melhor passar por bobo aqui na terra, acreditando na existência de Deus, servindo a ele para ter a vida eterna, do que passar por coerente e no juízo final perecer a condenação eterna. Analisando o materialismo. A futilidade do materialismo. Olha só. A característica de ser fútil, insignificante, sem valor, cai bem ao materialismo.
Está escrito que não se deve atentar para as coisas materiais, pois elas desaparecerão. Haja vista que o verdadeiro valor encontra-se naquilo que dura para sempre, como palavra de Deus, amor e o reino. Eu me lembro aqui agora, falando do materialismo, me lembro do poeta brasileiro Ariano Suassuna, que foi questionado sobre ele acreditar em Deus, ainda que Ariano Suassuna não seja crente. A resposta dele foi de que a vida sem a ideia de Deus é uma vida de tristeza, é uma vida vazia, que é justamente o que o materialismo oferece. Uma vida fútil, uma vida insignificante, uma vida vazia. Porque o que o materialismo oferece para o homem? Apenas o sepulcro, o fim no sepulcro. Morreu, acabou, porque a matéria é só matéria, terminou. Felizmente, a Bíblia nos ensina que há algo além disso. E como Paulo diz em Romanos, não apenas a Bíblia, mas a própria natureza e a própria consciência do homem revela ao homem, Deus se revelou através disso, para que o homem entenda que Deus existe, que existe algo a mais além do que se pode ver com os olhos. Afinal de contas, a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. E Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a prova do que não vemos e a certeza do que esperamos. O materialista acredita apenas no que os seus olhos veem, mas a cosmovisão judaico-cristã, a Bíblia, o cristianismo, o Evangelho de Cristo nos diz que existem coisas que não vemos, mas que existem, e a fé prova isso. Coisas que não temos, mas esperamos um dia ter, e a fé nos garante isso. Só o cristianismo pode oferecer essa perspectiva. O materialismo apequena a vida, deixa somente aquilo que é passageiro, pequeno e vão, e tira da vida tudo o que é duradouro e significativo, como já disse, a palavra de Deus que nos alimenta, que nos consola, nos conforta, o amor. Porque no materialismo, qual é a razão de amar o próximo? Não há razão para isso. O reino de Deus, qual a razão da perspectiva do reino de Deus no materialismo? Nada, porque o materialismo diz que não existe nada além da matéria. Benjamin Disraeli, escritor e político inglês do século XIX, dizia que a vida é muito curta para ser pequena. Ou seja, o que vivemos aqui é muito pequeno, é muito curto para terminar no sepulcro. É claro que deve existir algo além do sepulcro. A vida depois da morte. A vida na eternidade. Não se deve aceitar a míope e fútil cosmovisão materialista para resolver todos os dilemas da existência. A loucura do materialismo. Além de ser fútil, o materialismo é desarrazoado. É uma loucura. É a própria Bíblia quem chama o materialista de louco. Jesus contou a parábola de um homem rico, o qual, ensandecido, pensou que tinha o controle sobre o tempo futuro. Ele projetou tudo e, como era materialista, em vez de falar com Deus, falou consigo mesmo. Essa história está lá no texto base de Lucas capítulo 12, verso 15. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será?
Lucas capítulo 12, verso 19 a 20. A empreitada do materialista não tem futuro. Como não tinha futuro, as condutas do homem aparentemente rico da parábola. O homem era tipicamente materialista. Tudo o que ele tinha era matéria. Mas ele morreu. E para onde ele foi, não tem como usufruir de nada disso. É por isso que é importante, a Bíblia diz, ajuntais tesouros no céu. Este homem ajuntou o tesouro na terra, e a morte veio e levou, e ele não desfrutou de nada. Essa é a perspectiva materialista, fútil, vazia. A pobreza do materialismo. Jesus contou a história sobre um homem rico, judeu, o qual, ao morrer, foi para o inferno. E naquele lugar de tormento, o materialista tentou resolver seu grande problema, mas a resposta de Deus foi que ele se lembrasse de que tinha recebido seus bens durante a vida e não tinha ajuntado tesouro no céu. A parábola do rico e de Lázaro. Este rico pode perfeitamente representar a figura do homem que juntou tanto em celeiro e depois morreu e não aproveitou nada. O pior de tudo daquele homem de Lucas capítulo 12, verso 15 em diante, é que ele, além de não ter ajuntado tesouro no céu, ele juntou tesouro na terra e não usufruiu. Ao contrário, o Lázaro, o pobre, ajuntou tesouro no céu, servindo a Deus, crendo na cosmovisão cristã, crendo que Deus está no centro e no poder, e tem o poder sobre todas as coisas. Possuir bens não é pecado, mas o homem focava exclusivamente nas coisas materiais e não atentava para o que era sobrenatural. O homem da história era um pobre rico e Lázaro a única pessoa que possuía muitos bens, pois o seu tesouro estava no céu. De fato, possuir bens não é pecado, mas viver para estes bens, aí sim é materialismo e é pecado. O homem rico certamente vivia para os seus bens. Lázaro não tinha nada, mas temia a Deus. Mas é claro que você pode ter muito e temer a Deus. Ter um tesouro na terra e ter um tesouro no céu. É claro que esse tesouro na terra é para a glória de Deus. E o tesouro no céu de igual modo. Contrapondo o materialismo. A cosmovisão judaico-cristã. A cosmovisão judaico-cristã como forma de ver e compreender o mundo surgiu ao longo dos séculos, quando Deus tratava com seus servos, ensinando-lhes como viver sobre a terra. Ensinamentos foram sendo contados nas Sagradas Escrituras. E com o advento dos textos do Novo Testamento, aconteceu o aperfeiçoamento, transformando-se numa ideologia que oferece uma resposta eficiente aos anseios mais profundos do homem e da sociedade. Eu sempre digo que sou cristão porque a ideologia cristã faz mais sentido do que qualquer outra ideologia. Ela oferece, de fato, respostas muito mais eficientes aos meus anseios do que qualquer outra filosofia. E mais, fui convencido por algo que eu não posso explicar,
de que de fato Deus existe. Eu só posso compreender que fui convencido pelo próprio Deus. A contracultura do reino. A cosmovisão do cristianismo. A cosmovisão do cristianismo produz uma forma de viver diferente, o que pode ser chamado de contracultura. Já que os cristãos não devem viver em conformidade com a cultura do mundo. É isso mesmo, Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mundo aqui, claro, não é mundo cósmico, não é mundo pessoas, mas o mundo sistêmico, essa forma de pensar, essa cosmovisão materialista, anti-Deus, anticristianismo. Não vos conformeis com este tipo de visão, mas renovem-se pelo entendimento da palavra de Deus. Deus chamou a igreja para realizar um movimento revolucionário de guerra contra o pecado, sabendo que nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:12. A comissão cultural da igreja. Quando Jesus mandou que a igreja ensinasse às nações a cosmovisão cristã e ao evangelho, ele buscava que o poder transformador alcançasse o homem individualmente, outorgando-lhe a redenção, influenciasse a comunidade na qual está inserida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é apenas uma notícia que veio para alegrar o coração do homem porque o seu pecado foi perdoado, mas o Evangelho é um novo estilo de vida, um estilo de vida voltado especialmente para Deus, rejeitando as obras da carne e vivendo para Deus. A isso se denomina comissão cultural. Conclusão. O materialismo destrói a fé, tira a visão da realidade espiritual, enxergando só o que é tangível, mensurável, transitório. Uma loucura na medida em que Deus é real e tudo o que é material vai perecer. Diante disso, a igreja, cumprindo a grande comissão, que está em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, e a comissão cultural deve ensinar a cosmovisão judaico-cristã desde Jerusalém até os confins da terra. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso comentário e agora a gente passa para a parte das perguntas. Eu não vou me deter nas perguntas porque o professor certamente vai fazer isso e farão as perguntas devidamente, coerentemente para os seus alunos e interagirá com eles na medida do possível para o enriquecimento de cada aluno. Mais uma vez, o EBD em Foco não é apenas uma plataforma de slide, além dos slides da Escola Bíblica Dominical que você pode encontrar no EBD em Foco, você vai encontrar uma diversidade de conteúdo que você pode usar para enriquecer a sua Escola Bíblica Dominical, inclusive cursos de educação cristã, como por exemplo os 4 Cs da educação cristã,
como usar os recursos didáticos, doutrina bíblica, oração, interpretação bíblica, gestão do tempo, o passo a passo de uma aula dinâmica, estilos de aprendizagem, enfim, tudo você vai encontrar de forma muito bem organizada na plataforma do ebdinfoco.com. Eu falo com propriedade sobre o estudo, sobre a capacitação, porque eu fui criado dentro de uma escola dominical e o meu primeiro cargo na igreja foi professor de escola dominical de jovens, e eu aprendi que você pode dar uma aula maravilhosa se você for essencialmente bíblico, se você for dedicado e se você usar os subsídios necessários para a sua escola bíblica dominical. Então, somente tendo um apoio didático especial você vai ter aí grande êxito na sua escola bíblica dominical. E o EBD em Foco está oferecendo a você não apenas os slides, mas um curso completo para você aperfeiçoar, você professor aperfeiçoar a si mesmo, e você superintendente de escola dominical levar esse curso para os seus professores, para que a sua escola dominical cresça em nome de Jesus. Lembrando que o ebdinfoco.com/p ao vivo, todas as segundas-feiras às 20 horas, tem aula ao vivo, os 4 Cs da educação cristã. Você não pode perder. Fique atento. Bom, é isso aí. Fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Acesse o site www.ebdinfoco.com e você encontrará uma diversidade de material que vai ajudar a sua escola dominical a ser uma manhã de vitória para você e a sua família. Nosso muito obrigado, Pai.